no pátio de casa, né? Ter a cultura de vegetais, temperos e muitas vezes também pequenos animais. Então, para o consumo próprio, isso faz parte da dieta alimentar. Fico pensando se eu posso olhar isso de N anos, pensar, não, é cultural, não é a cidade que incorpora hábitos rurais, porque aquilo nos últimos 130, 140 anos existiu, desde o início da ocupação. Bom, então teríamos que ir para um período anterior em outro lugar, né? Mas eu também posso pensar que tem havido alguns hábitos novos no sentido da cultura de alimentos, da produção ecológica, né? Por exemplo, nos apartamentos, nos terraços dos edifícios, né? A cultura de alguns produtos para consumo próprio, né? Então, pensar nessa onda, digamos, ecológica, sem agrotóxicos, sem resíduos agroquímicos, né? Então, como tu vês, olhando de outro ponto, de outra cultura, e que é a mesma, como é que você metodologicamente poderia pensar esta outra área nesse Brasil tão diverso? Muito bem, temos uma boa rodada de questões. Eu já conversei aqui baixinho com o pessoal da mesa, embora tenham ouvido questões diretas, mas eu acho que eles podem se sentir à vontade de fazer comentários gerais sobre as questões que foram apontadas. Então eu vou seguir, como o Clécio falou bastante, vou deixar ele por último de novo, então eu vou seguir a ordem. O Júlio faz horas que não fala, está louco para falar, então vou passar a palavra para ele. Obrigado pelas perguntas, acho que são bem instigantes, também porque apontam coisas que a gente poderia ter aprofundado nesse tempo tão curto que a gente teve, né? Em relação à pergunta do Montemor, eu acho que é extremamente importante, Montemor, até porque eu não pude falar um pouco mais sobre essa superação da perspectiva do Alista, da relação cidade-campo, ou da perspectiva de separar a cidade-campo. Não é que a Maria do Carmo está vendo como não existente mais cidade-campo. Cidade-campo existe, mas ela está lendo a partir exatamente da divisão territorial do trabalho e como que esse movimento geral articula e permite a complementaridade entre cidade e campo. Então, nesse sentido, é um movimento geral da própria economia. Então, aí é para além de uma visão dualista só, é de integração mesmo. E é bem interessante porque isso se coaduna com a discussão da Sandra, que era de capitalização da agricultura, que era também um processo geral de capitalização do campo e da cidade. E no caso, Bernadette, da sua questão, que é extremamente instigante, esses autores conseguiram ver muito além do seu tempo, né? Esses processos com os quais eles estavam lidando, eles já mostravam exatamente dinâmicas que, na verdade, agora nós conseguimos recuperar com mais, como eu poderia dizer para você, com mais densidade, exatamente representando esses movimentos, por exemplo, com o próprio sensoriamento remoto hoje. Eu tenho acompanhado, por exemplo, um pouco a discussão da cartografia temática, nas análises que eles têm feito, exatamente separando o uso, separando as práticas, e isso permite exatamente ver o quanto que as apropriações elas são distintas, as formas de reprodução e as formas de usos mesmo, né, que estão se dando no espaço, né? Então, isso é importante, isso estava muito presente na análise da paisagem mesmo, com a própria Nancy Lecoq Miller, mas particularmente com o Pierre Monbeck, o Leo Weigel, que foram os que iniciaram essa discussão do uso da categoria paisagem, junto com o Pierre de Fontaine também no Brasil. Eu gostaria só de tomar um pouquinho da pergunta do Clécio em relação à metropolização. É claro que nós, exatamente porque esse é um debate que a gente tem acompanhado um pouco mais, e na época que surgem algumas metrópoles regionais propostas pelos estados, eu era professor ainda da Federal do Paraná, e o que a gente discutia é o quanto que não era metrópole coisíssima nenhuma essas que surgiram em Santa Catarina, né? O caso de Florianópolis, Blumenau e
Criciúma e mais algumas outras. Eram umas 3 ou 4 inicialmente, depois se ampliaram ainda mais. Não são metrópoles. Elas são, na verdade, agregações urbanas, aglomerados urbanos, certas concentrações urbanas, mas que têm um processo de conurbação, mas que não sei nem se em uma década ou duas aquilo vai virar metrópole, né? Ou essas aglomerações vão virar metrópole. Exatamente por conta da concentração das atividades, do significado econômico em termos nacionais, ou para além da própria região. Qual que é o impacto de Florianópolis na economia do estado de Santa Catarina? É um impacto bastante pequeno. A gente viu pelas representações cartográficas do Clécio que não ultrapassam muito mais dos 80 quilômetros. Então a gente vê que não chega a ter nenhum um paralelismo com o que acontece com São Paulo, com Rio de Janeiro, ou com Belém, ou com Manaus, e aí falando de coisas bastante distintas, Belém e Manaus em relação a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essas capitais regionais propostas por legislações estaduais, como aconteceu no caso, por exemplo, de São Paulo com Campinas, é algo bastante complexo. Porque, na verdade, Campinas também, para se discutir como uma metrópole nacional, é algo bastante complicado, porque é uma área de expansão de São Paulo. E aí uma articulação muito mais de uma metrópole que se expandiu e ultrapassou até os limites da região metropolitana, e já está num sentido de conurbação, com Jundiaí chegando até Campinas, do que pensar Campinas como uma metrópole também. Então acho que esses são problemas da legislação que se pontuou, sobretudo no final da década de 90, início do século XXI, permitindo a formação dessas metrópoles estaduais. Obrigado. Obrigado, Nilo. Já que veio essa discussão, vou só colocar, porque na verdade a minha realidade é um pouco similar, ou seja, a primeira coisa é que a área metropolitana não é igual à metrópole, né? Ou seja, são coisas distintas e, de fato, a gente tem um problema, assim como de cidade, que é a questão administrativa, nós temos também a definição das áreas metropolitanas. João Pessoa, quero falar que a instituição da área metropolitana ela se deu em razão do aterro sanitário, ou seja, foi assim que foi criada a área metropolitana de João Pessoa. Houve uma sessão na Assembleia, na qual eu fui representando o Fórum de Reforma Urbana, e fiquei muito surpresa, porque quem, na verdade, propôs a área, uma pessoa assim, completamente descomprometida, que foi chamada de Recife, e que disse que um critério bastava que o prefeito tivesse interesse e que fosse um município contínuo ao outro. Então, na verdade, ou seja, tem um monte de município que não tem relação nenhuma contínua, ou seja, nada disso foi levado em consideração. Bastava que o prefeito, e uma prefeita se levantou e disse, foi assim mesmo, eu liguei para o governador e disse, olha, eu tenho interesse, e foi incorporado. E eu disse, bom, se fosse assim, então a área metropolitana de João Pessoa viria de João Pessoa, que é leste, a Cajazeira, que é extremo oeste, basta ser contínua e o prefeito tem interesse. Então, na verdade, ou seja, é uma coisa administrativa e acho que precisa ser discutida, sim. Eu acho que está na pauta, inclusive, das conferências, ou seja, para ser repensado isso, que virou um saco de pratos, né? Ou seja, quase toda cidade vai criar agora uma área metropolitana para receber financiamento disso para aqui. Bom, mas só para entrar na conversa dos outros. Bom, mas vamos aqui para o que me interessa. Eu vou pegar um pouco, tentar juntar um pouco. Bom, o Roberto ele me fala, e eu concordo sim, ou seja, quando você me fala da destruição das condições materiais, da produção e da reprodução, isso de fato acontece. Inclusive durante a tese, eu me perguntava, será que até eu terminar ainda vão existir? Porque há uma pressão, inclusive da especulação imobiliária, ou seja, os incorporadores imobiliários, à medida que vão se interessando por aquela área, eles vão querendo comprar e alguns vizinhos começam a reclamar do mau cheiro, dessa coisa, então começam a incomodar. E para mim revela muito uma expressão de um dos entrevistados, que ele disse, olha, quando a gente está muito imprensado, a gente tem que sair. E essa sensação de estar imprensado, ou seja, porque acabam as áreas de pasto, acabam os terrenos, né, que existiam, e alguns mudam, como aconteceu. Uns saíram de Tambaú, que é foi o primeiro da orla
a ser de fato ocupado, foi para o Bessa e hoje ele disse que não sabe mais para onde vai. Agora, é uma questão também que eu vejo assim, ao longo do tempo, de geração. As gerações agora, mais recentes, elas nem todas, ou seja, os filhos desses, nem todos vão dar continuidade. Primeiro, porque o preço do leite é muito baixo. Então, para a sobrevivência que deu por muito tempo, hoje já não está mais dando. Por que a questão da incorporação ao leite pasteurizado foi uma guerra? Assim, que no final dos anos 70, que se deu em João Pessoa e em Campina Grande. Ou seja, muitos eram muito mais vacarias e se negaram, sim, a vender aos laticínios, por conta do preço baixo. E por que algumas se mantêm, né? A pergunta, ou seja, vão sobrevivendo assim, cada vez mais imprensadas, como eles falam. Primeiro porque tem pessoas que ainda confiam muito mais nesse leite do que do leite de caixa, do que do leite de saco e do que do leite em pó. Ou seja, é o leite mais forte, é o leite mais gordo. Ninguém mais compra com a vaca. A vaca não anda mais, tá? Até a porta. Mas aquela carroça ali, a bicicleta sim. Alguns com uma picape, com um alto-falante. E eu perguntava para os que têm carroça, por que vocês não usam a picape? Eles disse, não, porque com o carro a gente tem que ter a freguesia certa. E com a carroça a gente vai mais devagar. Então dá tempo, nem todo dia a pessoa pode querer, mas tem uns que querem. E não só são os que moram em casa, os em apartamento também mantém. Então, são manutenções assim de costumes mesmo, que vem, ou seja, por que gostar mais daquele leite, por que não? Eu lembro da Mari Inês, uma vez eu apresentei e ela gritou lá de cima, e não tem vigilância sanitária nessa cidade? Tem, né? Tem, mas chegou ao ponto de passar despercebido, ou seja, porque também não é uma coisa que domina, que predomina. Tá? Então, não há interesse pela prefeitura. Tá? A prefeitura, inclusive, montou um projeto de hortas, que não é a nossa tradição, tá? Ou seja, alguns, ou seja, que vem de fora, tem um pouco disso. Nós passamos a comer, né, na verdade, a salada, ou seja, por uma conscientização muito maior alimentar, mas não é essa a tradição alimentar do Nordeste, de quem vem do sertão, muito menos, tá? Então, eu procurava plantações, ou seja, tem plantação, tem de capim. Então, a plantação que tem é de capim, no máximo um feijãozinho, um milhinho, é aquilo, é isso que tem. O que se planta é capim. Tá? Então, se planta nos terrenos, nos vales dos rios. E por que se mantém nos vales dos rios? Aquilo que eu falei, ou seja, como é a área do Imbu, embora estejam aparecendo agora uns projetos que vão virar partes desses rios, e aí a coisa vai complicar para eles. Bom, há outros, ou seja, que utilizam, inclusive, tem aquela dificuldade, aquela imagem, ou seja, de cruzar uma grande avenida, ou seja, com fluxo rápido, e que numa BR, ou seja, ele tinha que passar de um lado para outro. E aí colocaram umas coisas de concreto, separando uma via da outra. E aí, como é que eles passam agora? E aí, o que é que eles fizeram? Eles foram até lá, o operário que estava fazendo, disse, por favor, deixe uma brechinha para a gente passar, nem que seja com o carro de mão. Isso, bom, eu gostei muito do setor quando ele fala das táticas e das estratégias, né? Porque, na verdade, é isso. Então, ele passa com o carrinho de mão, ele não consegue mais levar o gado, mas ele consegue passar para o outro lado, com o carrinho de mão, trazer um pouco de capim para alimentar. E essas coisas vão sobrevivendo. Ou seja, enfim, e foi isso que eu tentei mostrar e revelar. Claro que grande parte isso não se dá com um grande produtor, um grande proprietário rural. Os grandes proprietários rurais da margem da cidade, aquele que era o peruano e tal, esse parcelou. Um deles é dono de um parque de vaquejada. Ele parcelou uma propriedade grande que ele tinha, uma parte virou parque de vaquejada, que é o simulacro que aparece aí, tá?